Então, o nosso último culto aqui, culto de Natal, eu queria iniciar sempre essa época de Natal, época do Advento, são épocas que a gente relembra textos da Bíblia que a gente conhece sempre, né? A gente conhece muito, mas são sempre bons porque cada vez que a gente lê, ele dá uma nova perspectiva para a gente, tá? E hoje, com certeza, não vai ser diferente, então, que o Senhor possa falar a você, amém? Essa é a nossa oração. E eu queria começar com Lucas 2, o Otávio leu uma parte, né? Mas eu queria começar a partir do versículo 1, e vocês vão ali, quando a gente põe ali, né, no texto, lá em cima, na referência, está vendo ali NVT? Existe uma versão da Bíblia, a nova versão transformadora, ela é muito próxima da nossa, né? E eu coloquei esses versículos ali pelo efeito didático, parece que ele está mais claro para a gente o que aconteceu, e por isso, mas você pode seguir na tua Bíblia se quiser, não tem nenhuma novidade nem falsidade, amém? Então é isso. A partir do versículo 1, diz assim: naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia, para Belém, na Judeia, terra natal de Davi, que era o rei, né? O rei antigo, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Imagina o B.O. Tudo bem, né? Ela grávida, ele viajando lá no mulando. Então, aí o texto segue dizendo assim, versículo 6. Estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E eu queria enfatizar, né? Que está meio restrito o meu espaço aqui, tudo bem, né? Enfatizar essa frase aqui, né? Essa afirmação. Não havia lugar para eles na hospedaria. E por que será que ninguém naquela cidade abriu as portas, abriu espaço para eles, para que Jesus e seus pais pudessem chegar, né? Nós podemos dizer que não havia naquela cidade toda espaço para Jesus. É mais ou menos o que a gente pode ver. Imagina uma cidade, não sei que tamanho da cidade, mas não havia espaço para eles. Ninguém abriu a porta para eles. Então, indo um pouco mais fundo, nós poderíamos dizer que não havia espaço para Jesus no coração daquelas pessoas. E talvez essa seja a ponte mais importante para nós hoje aqui, para os nossos dias. Será que existe espaço para Jesus no nosso coração? Na vida atribulada que a gente vive, com tudo o que acontece à nossa volta? E eu queria então que você tivesse isso na sua mente por esses minutos que nós vamos aqui trabalhar a palavra, refletir sobre a palavra, não é? Porque talvez tudo que Deus fez, todo o esforço dele, toda a entrega de coração, a ponto de entregar o seu próprio filho, porque a gente sabe assim, eu gosto do Natal, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, existem duas festas, duas datas comemorativas no cristianismo que são importantes, que é o Natal e a Páscoa. E elas são conectadas, porque a primeira fala do presente, da chegada do Deus encarnado, como a gente cantou, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas o propósito desse presente só aconteceu quando esse menino fez 33 anos, não é? Então, sempre, quando a gente analisa uma ou outra festa, a gente tem que pensar nisso, ok? Nesses dois. Por isso que eu queria trazer para vocês, assim, uma reflexão, e eu estou dando o título dessa mensagem como um presente inusitado. Um presente inusitado. O que eu quero dizer com isso? Você usa essa palavra no dia a dia? Não, né? Mas acho que a gente consegue entender. O que é inusitado? Inusitado é incomum, não usual, não esperado. E é mais ou menos o que Jesus representa, não é? Alguma coisa que o povo não estava esperando, na verdade, não daquela forma que ele veio, né? E eu queria, então, dividir essa nossa reflexão
em 3 perguntas, 3 questões. Por que esse presente foi inusitado? Amém? E a primeira delas é esta que está ali. Eu sei que agora eu estou mais para frente, eu estou mais atrapalhando aqui, né? Não? Ela pôs mais para trás? Estou tão focado aqui que... Agora sim, agora você vai ver. Agora você vai ver uns 2 centímetros a mais da tela, né? Ok? Nós vamos resolver isso, viu? Aquela... Ui, meu Deus do céu, isso aqui não vai dar muito certo. Deixa eu fazer assim, ó. Pronto. Beleza? E a nossa reforma continua no ar, tá? A gente ainda aguarda doações para que a gente possa terminar isso aqui. Aí isso aqui vai para o teto, a tela vai... Lembra quando era aqui do lado? A gente projetava bem grandão aqui, né? Só que ficava um em cima do outro. Então, a gente ainda aguarda esse momento. Deus vai nos abençoar com essa possibilidade. Amém? Mas, voltando aqui para a nossa pergunta. Por que não estava de acordo... Então, a primeira coisa, por que esse presente era inusitado? Porque ele não estava de acordo com as expectativas humanas. E eu diria que ele não está de acordo com as expectativas das pessoas que viviam no tempo de Jesus. E, talvez com uma certa tristeza, eu diria, ele também não está de acordo com as expectativas das pessoas com as quais a gente convive também. Não é? Então, se você está aqui hoje, graças a Deus por isso, abre o teu coração, para que o Senhor possa falar a você também. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez e pedir que os textos que nós vamos ler, Pai, as reflexões de várias pessoas, Pai, que eu estou trazendo aqui nessa mensagem, possam chegar em cada coração e possa mover um pouco as pessoas, não para saber, para ter mais conhecimento, porque tudo isso que a gente vai falar aqui já é sabido, conhecido, mas que o Senhor consiga mover nossa mente e o nosso coração nessa manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero trazer aqui alguns textos que João 1, ele começa dizendo. Então, João dá esse testemunho. Ele fala, no versículo 9 do capítulo 1 de João, fala assim, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Verdadeira luz. Então, que tipo de luz seria aquela que o Evangelho fala que estava chegando? Não é? Certamente tem um sentido figurado, e é aquela coisa assim, certamente Jesus é uma luz que ilumina nosso coração, ilumina a nossa mente, ilumina e traz clareza a nossa espiritualidade também. Não é? Porque existem muitas pessoas no mundo que, se você vai perguntar, e eu tenho algumas, já tive vários contatos, até termos de aconselhamento, e aí você vai falar com a pessoa, você fala de Jesus, e a pessoa fala, não, eu tenho uma espiritualidade muito forte, né? Eu tenho a minha forma de entender a parte espiritual. Mas o que seria isso? Qual é a luz realmente que está iluminando essa espiritualidade que você tem, que você carrega? Deus faz parte dela? Ou será que existem algumas outras buscas que a gente acaba fazendo na vida, que talvez possa chegar em algum lugar que não represente uma grande mudança para você? E por isso, Jesus vem trazer essa luz. Em outro pedaço do texto, João fala até que as pessoas amaram mais, digamos assim, a escuridão, no sentido de falar assim, a ignorância com relação a Deus, do que aquela iluminação que veio. Não é? Então, o texto segue dizendo assim, versículo 10, fala assim, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Não o reconheceu como Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mais ou menos a mesma coisa do texto de Lucas, não é? Não havia espaço para eles lá em Belém, para que Jesus nascesse num lugar mais decente, vamos falar assim, tá? E aqui está falando de uma coisa muito mais profunda, porque as pessoas, os contemporâneos de Jesus, também não abriram espaço para ele no seu coração. Graças a Deus não foram todos. Graças a Deus teve uma pequena parcela que começou, aqueles 12 moços, né?
e que foi contaminando muita gente. E graças a Deus, por isso, nós estamos aqui hoje. Amém? Então, Jesus mesmo, no Sermão do Monte, ele fala assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o nosso coração está cheio de sonhos, alguns bons, não é verdade? Desejos, nem todos tão bons, preocupações, ódio, ressentimento, medo, não haverá muito espaço para Jesus, não é verdade? Eu sempre lembro daquela historinha, lembra do professor? Não sei se você teve essa experiência, era o professor pegar uma esponjinha, né? Aquela esponjinha lá da pia, lá. As casas chiques tem aquela Scotch Brite, né? Isso aí, né? Aquela lá, né? Verde e amarela, né? Até patriota, né? Então, você pega lá, você põe, deixa ela lá naquele vasilhame lá, quando você vê ela está cheia d'água. Cheia d'água. Se você quer jogar lá o detergente em cima, nem cabe, né? O detergente cai. Mas se você espremer aquela lá, esvaziar, aí ele vai caber, o detergente ou o que for. Será que nós não estamos assim muitas vezes? Nós estamos tão cheios de tanta coisa da nossa vida que não cabe Jesus. Se Jesus batesse a nossa porta hoje, falando: ó, eu quero ceiar com vocês nesse Natal, talvez a nossa resposta fosse a mesma: não dá tempo, não tá, eu peguei minha agenda, ela está cheia, as minhas prioridades são outras, eu tenho que cuidar do meu filho, da minha filha, do meu namoro, do meu esposo, da minha esposa, tenho que comprar os presentes, tenho que assar o pernil ou o peru, certo? E aí, de repente, o aniversariante, o dono da festa, fica parado na porta e a gente não o convida. Jesus, por isso, sabiamente falou: onde estiver o seu tesouro, aquilo que para você é importante. O que é importante para você? Um carro novo? Uma profissão nova? Uma casa nova? Uma namorada nova? Uma roupa nova? Um sapato novo? Meninas, um sapato novo. O que é mais importante para você? O que você entesoura? Jesus veio mostrar para a gente que existe um tesouro maior do que aqueles que a gente costuma entesourar. E por isso ele deixou essa mensagem. Amém? Esse foi Jesus falando. Mas vamos pegar um velho profeta que viveu 700 anos, mais ou menos, antes de Jesus. Isaías 53, versículo 6, fala assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse texto a gente costuma ler mais na Páscoa, não é? Porque quando Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Mas eu estou trazendo ele aqui por causa disso que eu grifei ali. Todo mundo, todos nós, se a gente for fazer aqui uma enquete, se a gente for a fundo naquilo que a gente pensa, a gente pode falar: não, você crê em Jesus? Eu creio. Mas a gente vira as costas e está cuidando do nosso caminho, não é? E isso é uma coisa que, infelizmente, nos pega a todos. Mas é interessante que quando Jesus não foi, portanto, o primeiro a nos chamar de ovelhas. Alguns não gostam. Tinha um irmão aqui da igreja que no passado, não sei, não gosto, quando eu falava de ovelhas, ele ficava meio irritado. Ele falava: não sou uma ovelha. Bom, Isaías concorda com Jesus. Por quê? Porque a ovelha tem várias características, mas pelo menos duas delas que eu queria trazer aqui. A primeira delas é que elas se perdem facilmente. Ok? Qualquer semelhança com a gente, a gente se perde facilmente. Se não fosse o Waze, né, Maico? Mas tudo bem, certo? E de não saber se cuidar muito bem sozinhas. Essa é outra característica da ovelha. O pastor tem que ir lá, tem que pôr remedinho nos olhos, tem que cortar o pelo, escovar, né? Fazer essas coisas por elas. E, no fundo, não é isso que o Natal representa? Douglas falou disso de uma forma... Eu falei para ele: se você tivesse terminado a sua mensagem nos 3 primeiros minutos, quando ele falou aquilo lá, que Jesus estava torcendo pela gente, lembra? O Deus conosco falou: vai que eu estou torcendo por você. Pronto, falei, podia falar: é isso, obrigado, né? E é isso que Jesus faz por gente, ele torce pela gente. Isaías fala, então, que nós éramos como ovelhas, perdidas. Agora vejamos as palavras de um ancião, um velho, um homem já muito idoso, que vivia na época de Jesus. E aí eu volto lá para Lucas 2,
partir do versículo 21. Conta essa história. Fala: 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo dele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para lhe trazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e o levou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Interessante, aquele homem tinha recebido de Deus um chamado, uma profecia, para esperar a vinda do Salvador. E que, a partir daquele momento, ele poderia descansar em paz. A gente não sabe, a Bíblia não fala quantos anos tinha Simeão, mas ele devia ser um pouco menos jovem do que eu aqui, né, que vos fala, né? Então, mas ele estava já, digamos ali, no bico do corvo, mas estava esperando essa manifestação. E Deus respondeu às orações dele. Mas é interessante que ele segue, né? No versículo 30, fala assim: pois os meus olhos já viram a tua salvação. Ele sabia exatamente o propósito de Jesus, daquele menino, ainda com 8 dias mais ou menos, né? Um pouco mais, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. E aqui a gente entra, né? Luz para a revelação aos gentios. Então, ele teve aquela revelação pelo Espírito Santo de que aquela luz não tinha vindo só para os judeus. Quem são os gentios? São todas as nações, são todos os povos. Nós somos, né? No conceito bíblico, nós somos gentios. Amém? Então, ela tinha vindo apenas para os judeus, mas também para todos os povos, todas as nações. E aí ele fala: o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Porque depois do anjo eles ficaram meio assim, né? Sem saber o que ia acontecer. Tudo isso aconteceu. Ele segue um pouquinho, só para não perder a viagem, né? No versículo 34 fala: então Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do bebê: esse menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. E é interessante para a gente ver como até hoje isso acontece. A gente gosta muito de pensar em Jesus como um profeta, como um homem sábio, como um filósofo, um homem especial, não é? Mas a gente não gosta de pensar em Jesus como alguém a quem nós devemos dobrar os joelhos. Alguém que a gente deve adoração. Alguém que a gente deve obediência. Por isso muitos resistirão a ele. E aí ele fala no versículo 35, como resultado serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. Então, é interessante isso, né? Porque, assim como se resiste à igreja hoje, não é? Resistiram a Jesus. E no final do texto, eu estou omitindo aqui de propósito, porque não tem muito a ver com o nosso recado, mas ele chega para Maria e fala: e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. E Maria acabou sentindo isso mesmo, porque todo o sofrimento de Jesus, ela como mãe, certamente não foi fácil passar por tudo aquilo, né? Mas o que eu queria dizer aqui é que, antes de mudar, que Jesus tem essa capacidade de causar os mais estranhos sentimentos na gente. Não sei se você percebe isso nas pessoas. É impossível ficar inerte com relação a Jesus. Você ouve falar de Buda, legal, você pode ler, você fala das pirâmides do Egito, você escuta, tal. Por quê? Porque nada disso. Você fala, eu vou fazer, não vou fazer, mas não mexe no que você é. Não chega no seu sistema límbico, né? Ou seja, não afeta você. Não afeta o que a Bíblia chama do seu coração.
Quando você encara o cristianismo, quando você encara Jesus, você não consegue ficar inerte. Ele te obriga, sem palavras, a se posicionar. Alguns fogem, outros têm que se render. Outros se unem, não que têm que se render como se fosse uma derrota, mas sim uma vitória. Se unem àquela causa que Jesus veio trazer. Interessante, eu vou trazer algumas coisas que eu já trouxe no passado. Alguns resistem. Esse Thomas, eu não sei como é que fala bem o nome dele, perguntar para o Maga, Nagel, será? Nagel, né? Thomas Nagel. É um filósofo que é sérvio, alguns já viram esse quadro aqui eu mostrar, tá? Ele é radicado nos Estados Unidos, professor de filosofia e direito na Universidade de Nova York, tá? E ele tem uma posição que ele tem se antagonizado, inclusive, com o próprio Dawkins, né, que é o grande ateu e tal, porque ele tem uma posição meio de meio, mas ele se diz ateu. E ele diz isso daqui, com referência a Deus e a Jesus. Ele fala, refiro-me ao medo da religião em si. Isso ele comenta num artigo, né, que foi publicado em 97. Ele fala, falo por experiência própria. Eu mesmo sou fortemente dominado por esse medo. Porque a gente não quer perder as rédeas. A gente quer continuar mantendo o controle da nossa vida, não é assim? E ele fala disso. Então ele fala, quero que o ateísmo seja verdadeiro e fico receoso com o fato de algumas das pessoas mais inteligentes e bem informadas que eu conheço serem crentes religiosas. Ele não pode se conformar com isso, né? Ele fala, não se trata apenas de eu não crer em Deus, e naturalmente espero que a minha convicção esteja correta. Precisa de fé também para ser ateu, sim ou não? Não é? E ele fala, espero que Deus não exista, não quero que haja um Deus, não quero que o universo seja assim. Em outro comentário que ele faz, ele fala, porque se o Natal é verdadeiro, se realmente Jesus nasceu e Jesus é quem os cristãos dizem que é, ele não tem mais o direito de ser o dono do seu nariz, da sua vida. E talvez essa seja a grande resistência que eu vou falar assim, né, que o homem sente com relação a Deus. Você pode brincar de ser cristão, não é? Você pode brincar de viver sua fé, mas soltar as rédeas e falar, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? É isso que o Nigel resiste. Ele fala, duvido que haja alguém genuinamente indiferente à existência de Deus. Interessante. Ele mesmo fala, porque não dá para você falar, não existe ou não existe, eu estou aqui, não estou nem aí. Não é? Jesus exige de nós uma posição. Amém por aqueles que já tomaram essa posição. Presente inusitado. Então, o que a gente pode afirmar? Que Jesus veio nos ensinar o caminho de volta ao Pai. Podemos ler juntos isso aqui? Vocês fingir que vocês estão, né, espertos, prestando atenção, hein? Jesus veio nos ensinar o caminho de volta ao Pai. Amém? Um presente inusitado. Segundo ponto, porque ele veio, né, esse presente que é Jesus, veio para nos libertar. Amém? E eu queria ler alguns textos. O primeiro dele é do próprio Jesus, João 8, versículo 31. Jesus fala, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês, de fato, serão livres. Esse versículo foi muito usado, né, nesses anos aqui. Mas ele fala de uma verdade muito forte, muito importante. Conhecendo a verdade de quem Jesus é, conhecendo a verdade do que Deus fez por nós, de como Deus age, aquele que torce por nós, não é? Isso nos liberta. Não há problema na vida humana que o aprendizado de Jesus não possa resolver. A maioria dos problemas nas igrejas contemporâneas pode ser explicada pelo fato de que os membros nunca decidiram, na verdade, seguir a Cristo. É como se Jesus estivesse no Facebook ou no Instagram, para ser um pouco mais moderno, né? E a única coisa que você faz, todos os ditos cristãos vão lá botar o joinha. Lembra que eu mostrei uma vez, eu fiz uma pregação sobre isso? Colocar o like lá é fácil. Outra coisa é seguir os ensinamentos de Jesus. Amém?
E é disso que fala esse versículo. Em João 12, ele diz assim: digo-lhes verdadeiramente. Bom, desculpa, antes de trazer esse versículo, deixa eu fazer. Jesus fala aqui que quem o seguisse, quem estivesse com ele, ia se libertar, certo? Mas não é pelo fato que ele era um guru, não era pelo fato que ele era um moço bonito, que aparentemente não era, né? Tem profecias que falam disso, mas porque ele tinha as palavras certas. Poderia ser por tudo isso, mas tinha uma coisa muito mais importante, que era o propósito da vinda dele, amém? E aí, então, sim, agora faz sentido. João 12, versículo 24, fala assim: digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. O que Jesus estava falando aqui? Que para que ele pudesse nos libertar, não adiantava ele querer preservar a vida dele, ele tinha que morrer, como um grão, uma semente, para plantar essa semente, não é? E isso, de alguma forma, nesse momento aqui, que João relata, já apertava o coração dele. Versículo 27 fala: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não. Eu vim exatamente para isso, para esta hora. Então, o que a gente pode concluir? Que Jesus sabia que a sua morte era o preço a ser pago para a nossa libertação, amém? E quando a gente fala aqui libertação, a gente está falando da nossa salvação. A salvação de um destino eterno distante de Deus, amém? Então, o que a gente pode dizer dessa libertação? Do jugo da escravidão. Eu comentei que estava conversando com o Anderson, eu já tinha mostrado uma vez. Aí, se você fala assim, você pode dizer, mas eu não sou. Deixa eu pegar uma aguinha aqui um pouquinho. Ganhe uma moedinha lá no céu, pela sua bolsa. Vai colecionando, é importante. Né? Não vai te dar o céu, mas quando você chegar lá vai ter uma poupança, amém? Ai, meu Deus do céu. Eu até me perdi aqui. Eu estava conversando com o Anderson, que tem um filósofo coreano, e eu vou colocar aqui, essas coisas também já tinha mostrado, mas se você nunca viu, é interessante, e por você que nunca viu que eu estou trazendo, amém? Tem um livro, A Sociedade do Cansaço. Estava muito em voga no começo, até 2019, antes da pandemia. E ele chega a algumas conclusões interessantes. Esse Byung-Chul Han, ele é coreano, mas ele é professor da Universidade de Berlim. Ele vive na Alemanha. E ele fala algumas coisas que são muito importantes, inclusive para vocês que são jovens, né, que trabalham. Tem alguns que não são aqui, que são jovens bem maduros, mas continuam trabalhando na mesma pegada, e eu conheço algumas, e não vou piscar aqui para ela não perceber, mas ele fala assim, né? No passado, o indivíduo sabia que era escravo. No tempo de Jesus, quem era escravo, quem não era, não era, certo? Ele fala, hoje em dia, ele nem sequer tem consciência da dominação, que a gente é escravo, de alguma maneira, do mundo onde a gente vive, da cultura que a gente vive. Ele fala, na sociedade do desempenho, o indivíduo se autoexplora e acredita que isso é realização. Conversando com vários de vocês, eu sinto isso claramente. Isso não é pecado, mas é um engano. É uma coisa que o mundo nos faz, nos coloca na vida, e é de uma certa forma, ele é louvável, ele é bom, mas a gente precisa aprender a sempre achar o equilíbrio. Onde entra Deus nessa equação? Porque senão isso toma o lugar de Deus na nossa vida. E, digamos assim, se a gente vê alguma coisa satânica no projeto de mundo que a gente está metido, na sociedade ocidental, é esse. O diabo quer que você não tenha tempo. O diabo quer que você seja uma esponja cheia, que não caiba Jesus. Que o Natal para você seja só uma festa onde você troca presentes. E põe um Papai Noel na porta cantando. Lá na porta do nosso condomínio tem um lá. Assim.
Outro dia ele quebrou e a gente tem uma teoria, que são os guardas, porque não aguentava mais ouvir aquele Papai Noel, parou. Aí outro dia ele voltou, ela falou, o Papai Noel de volta aí, né? Aí eu parei no guarda e falei, vocês não conseguiram, né? Ele deu risada. Ele deu risada, tudo bem. Ok, mas vamos lá. Então ele fala aqui, vivemos com a angústia de não estarmos fazendo tudo o que poderia ser feito. Melhor, né? Vivemos com a angústia de não estarmos fazendo tudo o que poderia ser feito. E se não somos vencedores, a culpa é nossa. Será, querido jovem que você está aqui, você carrega essa culpa? Você lê um livro a menos, fala, puxa, se eu tivesse lido aquele livro, se eu tivesse feito aquela hora extra, se eu tivesse bajulado mais meu chefe, se eu tivesse andado aquela segunda milha, não é? E aí ele conclui, o cansaço surge da pressão por sempre ser autêntico e produtivo, assim como da ideia amplamente difundida de que nada é impossível e tudo só depende da força de vontade individual. Você percebe isso? É um jugo. Aí você fala, mas do que eu sou escravo? Da sua vida, querido, querida. Jesus nos convida para tirar o pé dessa roda mágica que fica rodando, que nem se a gente fosse aqueles ratinhos lá, aquelas cobaias, né, que ficam lá, fala, tira o pé, dá uma espiada do lado de fora, fala, oi, essa roda é louca, né? Mas eu posso viver fora da roda e ser feliz. Amém? O que Jesus diz com relação a isso? Texto muito conhecido, não é? Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem de vocês o meu jugo, não o jugo do mundo, da cultura, do desempenho, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, na correria mesmo. O que acontece com você se você não trocar de carro? O que acontece com você se você tiver que ir numa festa com a mesma calça? Eu estava olhando, estava botando essa camisa, falei, essa camisa aqui tem uns... Não vou nem falar a idade das coisas que eu tenho, mas tudo bem, né? O que acontece? O que acontece se você for num lugar e seu carro está sujo? Seu carro não for do ano? Você é o que você ostenta? Ou você é o que está dentro do teu coração e a forma que Deus te preparou para abençoar outras pessoas? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como é que vai ser esse Natal para você? Você, na ceia de Natal, vai ter mais uma performance? Teu peru vai ser o melhor do que de todas as concorrentes, todas as casas? Se alguém for lá comer a sua farofa, ou a farofa que você vai mandar fazer, porque ela é muito especial, não é? As pessoas à volta vão ficar maravilhadas. O que Jesus diria da nossa farofa? Será que ele provaria? O movimento de Deus em minha direção, através de Jesus, me leva a fugir dele, é uma possibilidade, não quero saber disso. Ou me unir a ele em um lindo projeto para o mundo. Jesus veio inaugurar uma coisa linda. Lembra que a gente falou domingo passado? A gente quer que a nossa igreja seja um oásis. Amém? Para todos que estão cansados. Para todos que estão quebrados. Ela é hoje? Ainda não. Sabe por que ela não é? Porque a gente precisa estar junto nesse projeto. Outra, a gente precisa estar com Jesus nesse projeto. Porque Ele é o mestre. Ele é o mestre. A gente tem muitos planos. Escutei da Zoe e Lili, outro dia compartilhei com a turma do Louvor uma entrevista dela, e ela estava falando do louvor. O cara pergunta, de vez em quando você está no louvor, já aconteceu de você estar fazendo louvor e os negócios dão errado? Que nem o Davi tinha, cara, vocês não acreditam o riffzinho que o Davi ensaiou. Cara, ficou lindo, lindo. Na hora ele não conseguiu fazer, né, Davi? Acontece. Deus ficou triste? De jeito nenhum. Deus sabe o esforço do Davi ensaiando aquele barato lá. Ia ficar lindo, vocês iam gostar mesmo, né?
Então, parece que ele se preocupa mais com o que está no seu coração. E nós não fomos chamados por ele, ele falou, olha, eu não quero que vocês se preocupem com a performance, se sua igreja é grande, se o ministério é melhor. Eu quero que vocês compartilhem o rio de água viva. Amém? Eu vim aqui inaugurar esse caminho. Eu quero chamar vocês para fazer parte disso. O resto é resto. Isso nos leva para o último ponto aqui. Estou queimando a minha fita aqui, mas tudo bem. Porque nos deu um propósito novo pelo qual viver. De uma certa forma, eu já falei. João 1 de novo. Esse texto também bem conhecido. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, de não serem mais órfãos, órfãos de pais vivos, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. De Deus. Amém? Esse é o convite do Natal. Todo o resto, não importa. Jesus veio para se fazer homem, para que a gente pudesse ver e entender o que Deus fez por nós, ia fazer ainda, né? Enquanto Ele estava aqui. E o que Ele espera de nós. E o que Ele espera de mim e de você? Que a gente faça parte. E leve esse oásis, essa água fresca, essa água viva, aonde a gente for. E que a gente tenha prazer de estar junto. Você vai ter dinheiro, você vai ser o número 1. O que importa é isso? Você vai ser feliz. Não quero aqui parodiar a nova ordem mundial, né? Que você não vai ter nada e vai ser feliz, né? Não é isso. É a causa, é a consequência do viver com Cristo, com Deus Emmanuel. Amém? Para terminar aqui, quero citar alguns pensadores cristãos que eu gosto muito. Nada novo de novo, mas que possa falar o seu coração hoje. Leslie Newbigin, que foi missionário na China há muito tempo, voltou para a Inglaterra e ficou assustado com o que ele viu. E ele escreveu um livro fabuloso, O Evangelho em uma Sociedade Pluralista. Já mencionei várias vezes aqui esse livro, mas ele diz isso. O que Jesus deixou como legado não foi um livro, por mais precioso que ele seja, mas ele deixou uma comunidade que foi enviada por seu Espírito ao mundo para levar a mensagem do Evangelho à vida das pessoas, sempre vivenciando, encarnando e reinterpretando à luz das novas circunstâncias. Amém? Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa tarefa. Isso é o legado que Jesus nos deixou. E aí eu gosto mais ainda do Paul Tripp, naquele livro que eu já mostrei várias vezes aqui, Instrumentos nas Mãos do Redentor, que fala assim: a igreja não é a sala de aula de teologia, não é uma sala de aula de teologia. Eu não estou aqui, por isso que muitas vezes eu preguei aqui e fiquei, puxa, eu dei um estudo, e eu não quero dar estudo. Eu quero falar o coração de vocês, amém? E ele fala assim, é um centro, o que é a igreja? É um centro de conversão, de confissão, de arrependimento, de reconciliação, de perdão e santificação, onde pessoas falhas, porque nem, vamos combinar? Olha a sua volta aí, tem algum perfeita aí ou não? Nem aqui na frente, não é? Onde pessoas falhas colocam sua confiança em Cristo e se reúnem para conhecê-lo e amá-lo mais, e aprender a amar aos outros como ele planejou. Ele conclui dizendo assim, a igreja é desordenada, ineficiente, eu sei que isso incomoda muita gente. Muita gente. A gente perde prazo, a gente esquece das coisas.
É uma ineficiência que dói. Mas é a maravilhosa bagunça de Deus, o lugar onde Ele transforma radicalmente os corações e as vidas. Amém? Isso é quem nós somos. A melhor performance que Jesus quer da gente, e eu vou me repetir, né? Outro dia estava compartilhando com o Douglas, com a Helena, um estudo daquele pastor que eu tenho falado bastante, o Bob Mumford, né? E ele faz, nesse estudo, ele fala a sociedade dos joelhos dobrados. É isso que nós somos chamados a ser, amém? Queria convidar a turma para poder já vir aqui, para a gente ler, e eu termino com essa afirmação aqui, eu vou pedir para a gente ler junto, pode ser? Jesus veio inaugurar esse caminho totalmente novo, inusitado, um propósito pelo qual viver. Este é o verdadeiro presente de Natal. Sempre lembrando que esse presente não é algo, é uma pessoa, Jesus Cristo. Amém? Como você vai se posicionar com relação a Ele? Fecha teus olhos. Vamos orar. Pai, eu quero te... Tem alguma coisa aí? Tem algum... Ok. Vamos orar. Será que Jesus está te convidando para fazer algo diferente nesse Natal? A partir desse Natal? Será que Ele quer que você entenda qual é o propósito dEle? Que a vinda dEle está ligada ao propósito dEle, como nós lemos? Eu queria te convidar a fazer um convite a Jesus nessa manhã. Falar, Senhor Jesus, eu entendo quem o Senhor é. Eu entendo o que o Senhor veio fazer. E quero dobrar os meus joelhos diante de Ti e falar, seja feita a Tua vontade também na minha vida. Que esse Natal da minha vida seja um Natal diferente. Um Natal onde eu possa fazer parte desse oásis, que é o Teu povo, a Tua igreja, mas que possa levar também dessa água viva, dessa água fresca, a quem precisar, as pessoas que eu conheço. Em nome de Jesus. Amém.